fiscalização do Pix e das operações com cartão de crédito. O que será que mudou, o que não mudou, o que é fato e o que é fake no meio desse monte de informação que está circulando na internet atualmente? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou contadora e professora no Contabilidade Facilitada. No Contabilidade Facilitada Educacional, nós temos cursos livres, pós-graduação, MBA, também ferramentas, mentorias, comunidade exclusiva e muito mais. Mas se você precisa de assessoria contábil, também pode contar com o nosso escritório, o Contabilidade Facilitada Assessoria, que nós vamos ter o maior prazer em te ajudar. Mas hoje nós vamos falar sobre a Instrução Normativa 2219 de 2024, o que mudou e o que não mudou com essa instrução normativa. Sobre o que é que ela dispõe? Essa instrução normativa, ela fala sobre a obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações financeiras de interesse da nossa Receita Federal do Brasil, numa declaração chamada e-financeira. Porém, a e-financeira, ela não foi instituída por essa instrução normativa de 2024. Ela foi instituída lá em 2015, pela instrução normativa 1571 de 2015. Ela instituiu a e-financeira. Então, já existe há muito tempo, não é de agora. E essa instrução normativa de 2024, ela revogou essa primeira e revogou também a instrução normativa 341 de 2003, que instituiu a DECRED, que é uma declaração, né, das operadoras de cartão de crédito. E elas já enviavam as informações para a Receita Federal, então, desde 2003. E agora essas informações vão passar a ser enviadas na e-financeira. Então, teve aí uma modernização, uma junção, né, dessas instituições numa única declaração. E é isso que nós vamos ver agora. Então, essa aqui que instituiu a e-financeira, essa aqui ela foi revogada. Se você entrar lá, você vai ver que ela foi revogada pela 2219 de 2024. E ela falava sobre as informações da e-financeira, certo? A outra que foi revogada foi a 341 de 2003, que instituía a DECRED, também, foi revogada pela Instrução Normativa 2219 de 2024. Agora nós vamos ver o que mudou e o que não mudou em relação ao que era antes e o que nós temos agora. Então, na Instrução Normativa que instituiu a e-financeira e na nova Instrução Normativa, veja que nós temos quem era obrigado a enviar, né? Antes estava lá no artigo 4º, agora está aqui no artigo 2º. Então, aqui no artigo 2º, até esse inciso 2, vocês vão ver que não mudou nada. Então, são obrigados a apresentar as pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefício de previdência complementar, autorizadas a instituir e administrar fundos de aposentadoria programada individual, que é o FAP, que tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, sociedades seguradoras, autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoas. Então, isso aqui não mudou, certo? Até essa parte está igual. Então, o que mudou? Então, aqui na nova instrução normativa, tivemos a inserção aqui no inciso 3º de instituições financeiras e de pagamento autorizadas a gerenciar conta de pagamento do tipo pré-paga ou pós-paga e contas em moeda eletrônica. E também instituições financeiras e de pagamento autorizadas a converter moeda física ou estrutural em moeda eletrônica ou vice-versa, a credenciar aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica. Também as instituições de pagamento que credenciam a aceitação de instrumento de pagamento e participantes de arranjo de pagamento. Então, aqui, veja que entraram todas essas novas instituições que nem existiam lá em 2015, quando foi instituída a e-financeira, né? Quantas fintechs, quantos novos intermediadores de pagamento que surgiram desde então. E essas instituições aqui
que estavam listadas na Instrução Normativa de 2015, onde nós temos administrador de fundos e clubes de investimento, distribuidor de cotas de fundo de investimento, intermediário de ações, operações de mercado de câmbio. Todas essas instituições, na verdade, elas não foram excluídas, elas foram detalhadas no artigo 9º dessa nova instrução normativa. E continuando ainda nesse artigo aqui da instrução normativa de 2024, né, nesse primeiro, no artigo 2º sobre as pessoas obrigadas, tá? Isso aqui é uma continuação. Então, temos aqui o parágrafo 1º. Essa obrigatoriedade de apresentação, ela vai abranger as entidades reguladas ou supervisionadas pelo Banco Central, pela CVM, pela SUSEP, pela Previc. E ele traz também algumas definições. O que são os serviços de custódia de valor de terceiros, o que são instituições de pagamento, o que são contas de pagamento e o que é moeda eletrônica. E vocês vão ver que essas instituições de pagamento são pessoas jurídicas que vão aderir, né, a um ou mais arranjos de pagamento, que vão disponibilizar serviços de aporte ou saque de recursos, executar ou facilitar instrução de pagamento, gerir conta de pagamento, emitir instrumento de pagamento, credenciar aceitação de instrumento de pagamento, né? O cartão de crédito é um instrumento de pagamento, certo? Executar remessas de fundo, converter moeda física em moeda eletrônica e outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento. Então, falou de serviço de pagamento, vai entrar, né, nessa obrigatoriedade da e-financeira. Então, por isso que essa instrução normativa que instituiu a Decred, ela foi revogada, né, que falava das administradoras de cartão de crédito, porque agora elas vão enviar as informações pela e-financeira, né, como está dizendo aqui na própria Instrução Normativa 2219 de 2024, beleza? É bastante informação, mas eu tentei organizar aqui de um jeito, né, querendo facilitar para você. Qualquer coisa depois você faz também aí a sua própria comparação. Outra coisa aqui que não mudou, né, muita gente se confundiu com essa questão de quando enviar, mas não são nem as pessoas físicas que vão enviar, são essas instituições financeiras e de pagamento. E não mudou o prazo de envio. Então, veja bem, dizia que em 2015 que ela deveria ser transmitida semestralmente, aqui também, semestralmente, nos seguintes prazos: até o último dia útil do mês de fevereiro, contendo as informações relativas ao segundo semestre do ano anterior. Então, fevereiro manda do segundo semestre do ano anterior. E até o último dia do mês de agosto, contendo as informações relativas ao primeiro semestre do ano em curso. Então, esse prazo de envio, essa data de envio, não mudou também, continuou a mesma coisa. E são as instituições que mandam, não são as pessoas físicas. Limite de valores. Aqui sim, a gente teve uma alteração, que na verdade foi uma flexibilização, né? Se você olhar aqui o artigo 7º e o artigo 15º, eles dizem, né, no caput a mesma coisa praticamente. Então, as entidades, elas são obrigadas a prestar informações relativas às operações financeiras, quando o montante global movimentado ou o saldo em cada mês por tipo de operação for superior a R$5.000 no caso de pessoas físicas, e vejam que antes era R$2.000, né? Então, antes, passou de R$2.000, a instituição já tinha que mandar as informações na financeira para a Receita. Agora, é só se passar de R$5.000, né? Então, flexibilizou, aumentou esse limite. E para pessoas jurídicas, agora é de R$15.000, e antes era de R$6.000. Entende como não é uma coisa nova, é algo que foi flexibilizado? E esses limites que foram estabelecidos, eles são aplicados de forma agregada para todas as operações financeiras de um mesmo tipo, mantidas na mesma instituição financeira ou instituição de pagamento. Então, essa questão de instituição de pagamento foi incluído, né? Porque antes era somente instituições financeiras. Foram incluídas as instituições de pagamento. E esse parágrafo 2º também foi reproduzido aqui
né, não houve uma alteração. Caso sejam ultrapassados quaisquer dos limites estabelecidos no caput, certo? As instituições deverão prestar informações relativas a todos os saldos anuais e demais montantes globais movimentados mensalmente, ainda que para estes o somatório mensal seja inferior. Então, mesmo que num determinado mês você movimente menos que R$ 5.000, se você ultrapassar esse limite de R$ 5, mesmo assim, as instituições elas vão enviar as informações relativas a todos os saldos anuais e demais montantes mensais, mesmo que mensalmente esse limite seja inferior a 5.000. Resumindo, né, de qualquer maneira, como a maioria de nós movimenta, né, mais que esse valor na conta, essas informações vão acabar sendo passadas para a Receita Federal na e-financeira. Mas a questão é que isso já existia antes, né? Esse limite só aumentou de 2.000 para 5.000 e de 6.000 para 15.000, certo? Sobre as informações enviadas, né? Antes estava aqui no artigo 5º, agora está no artigo 10º. E vocês vão ver que isso aqui está praticamente igual, só teve essa pequena alteração aqui desse trecho em verde. Então, quais são as informações prestadas na e-financeira? Né, o saldo no último dia útil do ano de qualquer conta, né, seja de depósito de poupança ou de pagamento do tipo pré-paga ou pós-paga e contas de moeda eletrônica. Então, somente esse trecho aqui, que está em verde, que não estava na instrução normativa anterior, que foi incluído. Então, continuam as mesmas informações, só aumentou quais instituições devem enviar. Então, é o saldo no último dia do ano de qualquer conta, saldo no último dia do ano de aplicação financeira, rendimentos de aplicações, saldo de provisões e também no caso de FAP, né? Quem tem FAP. Então, todas essas informações, elas já tinham que ser enviadas e continuam tendo que ser enviadas, certo? As mesmas informações, só tivemos mais instituições obrigadas ao envio dessas informações. Ainda sobre as informações, continuando aqui no artigo 10º, né, que é o mesmo que nós estávamos vendo, aqui são mais informações. Isso aqui também, ó, a única coisa que mudou foi que eles adaptaram o texto, mas eles só simplificaram, porque isso aqui já faz o mesmo sentido da outra frase. Então, ó, precisa mandar os valores de benefícios, lançamentos de transferências realizadas entre contas do mesmo titular, né? Muita gente tem falado, quando é do mesmo titular não é obrigado, mas está escrito aqui, ó, deverão ser prestadas as seguintes informações referentes às operações financeiras dos usuários, entre elas, lançamentos de transferências realizadas entre contas do mesmo titular. Isso também já estava aqui na instrução normativa anterior, ó, lançamentos de transferência entre contas do mesmo titular. Aí ele falava de depósitos à vista, entre contas de depósitos à vista, ou entre contas de poupança, ou entre contas de depósitos à vista e poupança. E quando ele termina aqui a frase do mesmo titular, já se entende que é qualquer tipo de conta, certo? Então, essas informações devem ser prestadas, né? Tá vendo que isso está escrito aqui, tá? Na legislação. Então, aquisições em moeda estrangeira, conversões de moeda estrangeira em moeda nacional, transferência de moeda para o exterior, total dos valores pagos até o último dia do ano, né? Aqui no 11º, no 11, no 12, valores de crédito disponibilizados ao cotista, né, por cota de consórcio. Então, essas informações aqui continuam as mesmas. Sobre o sigilo, o que não mudou? Tá? Então, desde 2015 já tinha essa previsão. É vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a origem ou destino dos recursos utilizados nas operações financeiras. E aqui, nessa instrução normativa de 2019, isso foi reproduzido no artigo 11. Tá? É vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar. Então, a Receita não vai saber
para quem que você fez o Pix, de quem que você recebeu o Pix. Ela só vai ter acesso aos valores, aos saldos. E ainda sobre a questão do sigilo, existem, né, essas decisões do STF. Por exemplo, decisão do STF autoriza bancos a compartilhar com os estados informações sobre transações eletrônicas. Então, essas regras, né, segundo o STF, não envolvem a quebra de sigilo bancário, mas o compartilhamento de dados para fiscalização do ICMS. Isso é o entendimento do STF. E também, né, essa outra notícia, STF garante ao fisco acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial. Então, não tem necessidade de autorização judicial, porém, se você abrir essa matéria, eles vão explicar que não é assim, qualquer servidor vai lá e vai ter acesso aos meus dados bancários. Não, isso tem que ter um processo, né, um superior precisa autorizar, ele vai analisar o caso. E eles afirmam que essas medidas estão protegidas contra o acesso de terceiros, tá? Segundo aqui as informações da decisão do STF. Então, vistas essas alterações, vistas as legislações, vamos ver, né, o que é fato e o que é fake do que estão falando por aí. Agora eu tenho certeza que você já vai ter uma melhor capacidade para você mesmo, né, conseguir identificar o que é fato e o que é fake. Então, o Pix será tributado pela Receita Federal? Isso é fake, porque nós vimos que não existe um imposto específico para o Pix. Em relação ao Pix, o que as pessoas precisam se preocupar? Que as entradas financeiras, seja por Pix, seja por depósito, seja por qualquer tipo de transferência, se o montante que a pessoa recebeu naquele ano na conta dela precisa ser compatível com a renda que a pessoa vai informar na declaração do imposto de renda. Imagina a pessoa informa que recebeu 80 mil lá na declaração do imposto de renda e teve entrada lá de 300 mil na conta bancária dela. Isso, como a Receita tem acesso a essas informações pela e-financeira sobre os saldos que a pessoa recebeu, aí ela vai ver que tem uma incoerência ali. Então, isso sim pode ser usado no cruzamento, mas não quer dizer que o Pix, né? A pessoa recebeu um Pix de 10 mil, vai pagar imposto sobre aquilo. Não é isso aqui. Vai depender da declaração de ajuste anual, certo? Pix, né? Os recebimentos precisam ser compatíveis com a renda declarada. Fato ou fake? Todas as contas digitais e fintechs devem seguir as regras da Instrução Normativa 2219 de 2024. Isso é um fato, né? Como nós vimos na legislação, todas as instituições financeiras e de pagamentos estão obrigadas a enviar a e-financeira. A Receita Federal terá acesso aos destinatários das transações. Então, isso nós vimos que é fake por causa do artigo 11 da Instrução Normativa, que diz que é vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a origem ou destino dos recursos nessas operações financeiras. Fato ou fake? O monitoramento do Pix e operações com cartão de crédito é uma novidade. Isso é fake, né? Porque não é uma novidade. Essas operações já eram monitoradas há muito tempo através da e-financeira, instituída em 2015, da Decred, instituída em 2003, e também temos a DIMP, né? Que é a Declaração de Informações de Meios de Pagamento, e que ela monitora as transações por Pix desde 2020, né? Ela foi instituída pelo convênio ICMS, primeiro esse convênio era o 50 de 2022, e aí foi revogado pelo 166. E esse convênio, né, esse convênio ICMS diz que as transações realizadas por Pix, elas devem ser enviadas de forma retroativa desde o início dos serviços desse meio de pagamento. Então, mesmo o convênio sendo de 2022, o Pix começou em 2020. Então, as instituições, né, esses contribuintes aqui, eles precisam enviar para a Receita Federal essas transações com Pix desde 2020, certo? Então, eu espero que essas informações tenham te ajudado a esclarecer essas dúvidas, o que é fato, o que é fake no meio de
tanta notícia, tanta informação que tem se espalhado por aí. Principalmente se você é da área contábil, eu te recomendo que você sempre busque, né, a legislação direto na fonte, principalmente, né, quando tem tanta gente falando aí coisas absurdas até que podem acabar atrapalhando a vida das pessoas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Te convido novamente a conhecer o Contabilidade Facilitada, né, nossos cursos, nossas ferramentas, e também entrar em contato conosco se você precisar de assessoria contábil. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.